Estamos aqui novamente no Coletivo Espírita Maria Filipa e saudar toda a comunidade que nos acompanha, ter a alegria de desejar boas-vindas a todos e a todas, que uma boa noite. Nosso tema hoje promete muita reflexão. E por isso estamos aqui com Suzana, nossa querida parceira do Espiritismo Progressista, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito hercúleo e muito incentivador das nossas reflexões para o Espiritismo mais consciente. Parabéns, Suzana, que bom você ser nossa parceira. Hoje são 23/11/2023. Estamos começando o nosso diálogo de hoje e quero desejar a todos e a todas que aproveitem bastante esse momento, porque esse tema é um tema atualíssimo, que inclusive Suzana, que fez essa iniciativa de propor esse tema. Então, é um tema realmente que é um tema que a gente precisa falar muito, porque todos nós estamos vivendo essa situação, estamos assistindo essa situação, e não é à toa que a gente, como espírita, necessitamos dialogar sobre esses temas. É por isso que, com muita alegria, o Maria Filipa convidou Suzana a esse diálogo de hoje e convida todos vocês que venham debater sobre esse tema com a gente, venham dialogar. A gente precisa do diálogo de vocês, da manifestação de vocês. E hoje eu sempre inicio isso com a homenagem a Maria Filipa, que é essa mulher negra, e a gente está na semana, né, da consciência. Na verdade, a gente não deve dizer nem que a gente está na Semana da Consciência Negra, pelo dia 20 de novembro. Na verdade, a gente tem que ter a consciência negra hoje e sempre, sempre, sempre. E não tivemos essa consciência, por isso que a história dos negros foram mal contadas. Na verdade, a história do povo brasileiro foi muito mal contada aqui no Brasil. E então, por isso que a gente sempre chama Maria Filipa para trazer a sua energia, para trazer o seu espírito, para dialogar com a gente. Então, com essa força e coragem dessa mulher negra, que a gente convida vocês para fazer parte do Maria Filipa. Então, ela foi uma lutadora, uma guerreira pela independência da Bahia, e dizer que ela, por muito tempo, ela, como outras celebridades negras, são apagadas da história por serem negras e, mais ainda, por ser uma mulher. Então, por isso que a gente sempre traz essa homenagem no início dos nossos diálogos das quintas-feiras. Então, é com muita gratidão que a gente tem esse coletivo, que a gente criou esse coletivo para, inclusive, ter o objetivo de falar sobre temas que muitas vezes não são temas apresentados nos centros espíritas, e a gente traz temas que são temas sociais, temas que dizem respeito à política, à injustiça social, à desigualdade, ao racismo, ao machismo, à homofobia, ao feminicídio, ao aborto, misoginia. Então, são temas que, de fato, a gente precisa muito dialogar para que a gente saia, como Kelly Cristina, nossa também colaboradora, fala muito sobre o viés do inconsciente. Então, a gente tem que realmente trazer um movimento que questione tudo isso. É por isso que a gente traz esses assuntos e traz pessoas como Suzana para fazer parte do nosso coletivo.
Então, saudar a quem está aqui pela primeira vez e saudar todos que sempre estão aqui com a gente, dizer que o nosso coletivo está aberto a todos e a todas, e inclusive a gente está formando grupos de estudo com esses temas que são apresentados aqui. Então a gente precisa muito de vocês. Quem tiver interesse, coloque o nome no Instagram, no privado do coletivo, e coloque seu nome, o contato, que Poliana e a gente vai entrar em contato com vocês para que a gente vai mandar o link, o tema, e aí a gente vai fazer um debate, um diálogo entre a gente, tá? Não vai ser aberto só para aqueles que se cadastrarem. Então, é por isso que a gente quer ampliar mais ainda essa oportunidade de trazer, sair do padrão de pensamento para que a gente traga uma forma mais justa de viver aqui na Terra. Quero lembrar que estamos no Face, no Instagram, no YouTube, e que todos os nossos diálogos de quinta-feira são gravados. E quem não pôde hoje estar aqui com a gente, pode fazer o compartilhamento, dar o like, e que a gente dá mais visibilidade ao assunto. Então, por isso que eu peço sempre que vocês compartilhem e deem like. Se inscrevam no nosso canal, estamos às quintas-feiras aqui ao vivo no YouTube. Peço, inclusive, que esse tema que estamos trazendo hoje, por meio de Suzana, espíritas conservadores, o que está acontecendo na Palestina. Então, peço que vocês compartilhem para que a gente possa dar um upgrade a esse assunto. E nós, como espíritas, a gente precisa falar mesmo sobre isso. Poli aqui está aqui com a gente. César, a gente precisa te conhecer, César, pessoalmente, viu? Boa noite, querida Viviane, querida Suzana, Isabel, Poliana e a comunidade progressista do coletivo Espírita Maria Filipa. E eu também lhe digo que é uma grande alegria estar com você. Poli também, dizendo boa noite, querido César. César é um queridão da gente, viu? É uma pessoa que faz falta quando não está aqui às quintas-feiras. Sempre muito bem-vindo, Poli dizendo. Então, já compartilhei no Sejus, que bom, na CPEE, eu não, na sigla, depois você me diz o que é, tá? Sejus a gente sabe, e Facebook, Espiritismo para o Povo. Que bom. Então, que bons espíritos se façam presentes, inspirando a nossa expositora e demais participantes. Então, eu estava dizendo que a gente vai lançar algumas perguntas aqui, inclusive do Livro dos Espíritos, para que vocês dialoguem com a gente. Eu vou passar a palavra para a Suzana, querida Su, e dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esses conhecimentos e essas trocas com todos e todas. Então, vou te dar a palavra, Su. Queridos que estão nos ouvindo, é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Mesmo que os tempos não estejam tão felizes assim, né? Enfim, nós não estamos vivendo tempos fáceis, meus queridos, não estamos. Nós estamos presenciando um momento muito difícil da história da humanidade. A minha intenção hoje, quando eu sugeri esse título para Viviane, a minha intenção hoje é questionar de uma forma muito lúcida, né? Eu costumo ser um pouco mais veemente, mas quando eu sou convidada de algum coletivo, eu mantenho a linha. No meu canal, eu normalmente faço os vídeos
um pouco mais Olha, veementes. quem está nos assistindo já disse, já dei permissão para ela fazer o mesmo, para fazer o mesmo diálogo. Aqui não tem censura, hein? Hoje até vocês me perdoem, eu estou rouca, estou passando por um processo complicado. Talvez eu tenho bronquite alérgica. Talvez pelo fato de que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos atravessando um período de enchentes e de chuvas que não param, né? Não param, simplesmente são 20 dias de chuvas direto, assim. Então, tá muito difícil para eu conseguir sair dessa... Mas, enfim, vai dar tudo certo. Se eu empacar e começar a tossir, a Viviane me salva. Queridos, como eu disse, hoje eu quero enfocar essa nossa conversa num ponto que eu acho extremamente necessário, que é como é que as lideranças espíritas do movimento conservador, hegemônico, institucionalizado, que não é o movimento ao qual eu pertenço, e eu acho que o coletivo Maria Filipa também não pertence a esse movimento. Esse movimento, como é que esse movimento está se postando diante do fato de que nós estamos presenciando um genocídio? E eu friso, genocídio. Não é guerra, gente. O que nós estamos vivenciando e vendo e assistindo online não é guerra. É um massacre, é um genocídio. Por quê? Para que haja uma guerra, precisam existir 2 estados que estejam em conflito. O Estado da Palestina não existe, ele foi roubado dos palestinos. Os palestinos estão pleiteando um Estado há quase 80 anos. Então, não existem 2 estados em conflito. E precisa também haver 2 exércitos em conflito, mesmo que um seja mais forte do que o outro. Não existe também 2 exércitos, ok? Então, é muito importante. O que nós estamos assistindo não é uma guerra, é um massacre, é um genocídio, porque não existem 2 estados brigando e não existem 2 exércitos lutando. Existe um exército que é o segundo maior exército do planeta, dizimando um povo desarmado, dizimando crianças, mulheres, hospitais, igrejas. Tudo isso é absolutamente contra todas as regras universais que regem as guerras. Tudo isso vai contra as normas todas que a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, traçou para poder manter o planeta longe da barbárie. Então, o que nós estamos assistindo é um massacre, é um genocídio. Como é que os espíritas conservadores estão se colocando diante disso? Evidentemente, estão repetindo jargões do lugar comum, né, dizendo que é uma luta contra o terrorismo. Não é uma luta contra o terrorismo, e a gente já conseguiu perceber isso. Não é. É uma luta contra um povo. É uma luta é uma ação bélica para dizimar um povo, para exterminar um povo. Vocês acham que o assassinato de crianças é algo aleatório? Não é algo aleatório. Quando se mata crianças, tu está exterminando uma futura geração, aqueles que vão continuar a descendência desse povo. Então, eles matando as crianças, matando as mulheres, eles já estão praticamente matando algumas gerações desse povo e reduzindo a possibilidade de continuação desse povo. Bem, o que eu tenho visto, na maioria das vezes, é eles batendo naquela tecla de que o povo palestino está vivendo é porque eles estão resgatando erros do passado.
Gente, é tão perverso esse argumento. Esse argumento eu já vi, tem até escrito em algum livro do Emmanuel. Eu não vou citar aqui o nome porque eu não quero fazer citação errada, mas existe e vários médiuns famosos continuam repetindo isso. Eles usaram isso para dizer que os negros escravizados estavam do Brasil e do mundo, estavam resgatando dívidas de vidas passadas. Então eles usam essa desculpa perversa para legitimar a barbárie. Eles legitimam a barbárie da escravidão e agora estão legitimando a barbárie do genocídio do povo palestino, dizendo que o povo palestino está resgatando. Então, eles, quando dizem isso, eles estão dizendo assim para a gente: não fiquem indignados, porque isso aí é a justiça divina. Gente, que tipo de Deus é esse? Que Deus é esse? Que perversão é essa? Que Deus é esse que coloca crianças recém-nascidas para serem explodidas por bombas porque estão resgatando? Gente, que tipo de resgate é esse? Que tipo de vida é essa? Que tipo de espiritualidade é essa? Nunca passou pela cabeça dessas pessoas que os nossos erros nós podemos resgatar com uma vida produtiva? Que nós podemos... E eu não estou dizendo que o povo palestino esteja em resgate coletivo. Se for assim, o resgate coletivo do povo de Israel não vai ter como pagar. Depois que eles mataram 5.000 crianças, bebezinhos explodidos, deixaram em pedaços. Como é que vai resgatar isso? Não tem como resgatar. Só se um meteoro cair aqui no planeta. Não tem como resgatar isso. E quem é que vai como é que resgatou? Como é que resgataram aqueles escravocratas aqui do Brasil que ficaram praticamente 400 anos chicoteando pessoas negras, obrigando pessoas a trabalhar exaustivamente até morrer, separando mães de filhos, estuprando mulheres, escravizando crianças? Que tipo de resgate vai ser esse? Então, essa coisa é muito perversa. Não caiam nesse tipo de discurso raso e fácil, gente. Não é assim. A vida, ela é constituída de um movimento de criação. Existem coisas que são barbáries e nós precisamos apontar o dedo para elas e se levantar contra. Sabe? Se levantar contra. Porque o resgate de algum crime coletivo, alguma coisa coletiva, pode ser resgatado de 1000 formas. Não precisa ser com pessoas explodidas. Não precisa, porque senão isso nunca vai terminar. Porque daqui a pouco vai ter que ter uma outra bomba para cair naquele povo lá de Israel, ou na cabeça desses que estão aplaudindo agora o massacre das crianças. Então, se a gente fica dentro dessa premissa rasa, bárbara, sabe, antiquada, presa lá no Velho Testamento, que é o tal do olho por olho, dente por dente, a gente não vai sair disso nunca, nós não vamos evoluir nunca. Então, a minha maior preocupação, a minha primeira preocupação é porque essas pessoas que dizem isso publicamente, na internet, são pessoas que têm milhares e milhares e milhares de seguidores. Então, é muito triste a gente ver como um movimento espírita tende a ficar preso nisso, preso nesse tipo de abordagem, nesse tipo de visão mesquinha, perversa, sabe? Uma visão atrasada, uma visão que está lá no Antigo Testamento com um Deus perverso, um Deus cruel. E eu acho que nós que acreditamos em evolução espiritual, nós que estamos tentando fazer uma discussão, inclusive a respeito das coisas
estão escritas na obra de Kardec, que não é tudo que a gente tem que dizer amém, gente. Aquilo foi escrito num tempo, aquilo é datado, não é Bíblia, não é? E mesmo a Bíblia, a gente tem que porque as pessoas estão se matando porque textos de 3.000 anos atrás, coisas de 3.000 anos atrás, e tem pessoas que estão colocando isso como verdade. Né? Eu acho, na verdade, que eles usam isso só como desculpa, viu, gente? Esse é o meu ponto de vista. Eles usam só como desculpa, de dizer que é porque é o povo escolhido. Não, não. A verdade verdadeira é que existe petróleo ali na faixa de Gaza, existe gás natural na faixa de Gaza, e daqui a pouco nós vamos ver, porque eles mataram todo mundo ali daquele pedaço, eles exterminaram, eles passaram as máquinas, eles limparam e fincaram centenas de bandeiras. Então, nós vamos ver daqui a muito pouco tempo eles com prospecção de petróleo ali. Eles usam essa coisa pseudo-religiosa de povo escolhido por Deus e papapá para enganar os fanáticos, né? Por exemplo, os fanáticos aqui do Brasil, que acabam se deixando levar por essa desculpa, essa explicação. Mas a explicação prática é outra, tá? A explicação prática é outra. Inclusive, teste de armas estão sendo feitos, teste de armas de guerra em crianças. Eles estão fazendo isso. Então, o convite que eu faço, gente, é o seguinte: a gente não precisa entender de geopolítica, a gente não precisa entender tudo que aconteceu na Palestina desde o início do século XX, porque não é de agora, né? Não é de agora. Eles receberam como, digamos assim, eu vou usar um exemplo bem fácil para a gente entender. Existia algum número reduzido lá eu não vou usar o nome, porque esse nome, inclusive, está sendo alguns vídeos que têm esse nome estão sendo tirados do ar, porque a censura é violenta, tá, queridos? Por isso que eu estou sendo assim bem suave. Estou sendo bem suave, porque eu não quero causar nenhum problema com a live aqui do nosso Maria Filipa. Mas existiam alguns sionistas, tá, que estavam lá na Palestina, sem ter para onde ir, antes da Segunda Guerra Mundial, no entremeio da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, então lá no iniciozinho do século XX, década de 30, por aí, e os palestinos, a Palestina era todo aquele espaço, tudo era Palestina, né? Os palestinos acolheram aquelas pessoas, tá? Acolheram. Não eram muitos, não eram milhões, eram alguns, milhares. Eles foram acolhidos ali e eles viveram juntos durante algum tempo. Mas em 1947 ou 48 por aí, estourou um massacre lá, que foi chamado de Nakba. Procurem no Google, vocês vão encontrar. E aqueles que eram os convidados, que tinham sido, não convidados, mas que tinham sido acolhidos pelos palestinos, armados, porque receberam armas de países da Europa, entre eles a Inglaterra, que a Inglaterra meio que dominava ali a Palestina, e eles e esses países da Europa, para querer fazer uma limpeza étnica ali, porque os palestinos são árabes, né? O que eles fizeram? Eles armaram aqueles colonos, aquelas pessoas sionistas ali, para que eles, que estavam na Palestina, que tinham sido recebidos pelos palestinos, para que eles começassem o massacre. E foi, gente, uma coisa pavorosa. Ali começou. Eles tiraram as casas, porque os palestinos não eram pessoas armadas. Sim, Débora, sim. Depois eu comento até.
palestinos são pacíficos, né? Até hoje, não tinham armas, foram massacrados no início do século XX. As casas deles foram tomadas e eles foram abandonados à própria sorte. Isso em 1948. De lá para cá, gente, o inferno do povo palestino nunca mais foi diminuído esse sofrimento. Então, quando a gente olha o que está acontecendo, a gente precisa tentar se esforçar para olhar para trás, né? E tentar fazer um olhar na história. Como é que chegou nisso? Israel, gente, é um país que foi plantado ali dentro, no meio árabe, artificialmente. Eles foram armados por todos os países que têm interesses em dominar ou até mesmo em exterminar o povo árabe. Então, Israel é um pedacinho de nada, mas o poder bélico que eles têm é inacreditável. Então, vocês acham que um povo que não é um povo bélico, que não é um povo armado, que não tem nenhum país poderoso por trás, vai ter como confrontar? Não tem como confrontar. Não tem. Então, essa defesa que existe ali, esse braço que existe ali, que tentam colocar como o Hamas, começou como um partido político. Era um partido. Eu até tenho um vídeo no meu canal, eu convido agora vocês a darem, vou fazer uma propaganda, um vídeo que eu converso com uma amiga de infância minha, que é descendente de palestinos e morou na Palestina na década de 70 e 80, final da década de 70, início dos anos 80. E ela conta coisas muito interessantes. Ai, deu uma travadinha. Deu. Ela conta coisas muito interessantes. Ela disse que o Hamas começou como um partido político. Uma organização, primeiro, antes de ser um partido político, era uma organização não governamental de ações humanitárias. Porque como é que aquele povo vai viver sendo massacrado e bombardeado se não tiver algum braço de ação humanitária que possa buscar ajuda da Cruz Vermelha, da Anistia Internacional? Então, foi assim que começou o Hamas. E eu convido vocês, quando quiserem, olhar esse vídeo que eu converso com ela, que ela explica muito detalhadamente, né? E aí, agora, a mídia ocidental, ela faz questão de carimbar o Hamas como terrorista. Na verdade, é como se um dos lados tivesse direito a se defender, o outro não, né? Então, é muito curioso. Matar pessoas em Israel é uma... Vocês até coloquem aqui, eu não sei se eu vou ter condições de ver os comentários. Vou ter, sim. Se eu tô travando demais... peraí. Eu travei. Peraí. Su, a gente ouve bem você, viu? Pois é, deu um problema na minha câmera. Só um pouquinho que Mas eu vou... a gente tá ouvindo bem, eu também estou te vendo bem. Pronto, viu? voltei. Pronto. Voltei. A minha câmera não tá muito sã. Aliás, eu acho que a minha... deixando você grande na tela, viu? Por isso, bom, mas eu tô aqui atrás. Tá bom. E então, gente, é isso, né? Quando um dos lados morre, então aí é terrorismo. Quando 5.000 crianças e bebezinhos morrem, daí é autodefesa. Então, a gente precisa começar a questionar essas coisas. A gente precisa. A Viviane tinha
tinha comentado sobre algumas questões do Livro dos Espíritos que fala sobre guerra. Depois até ela vai falar sobre essas questões, né? Mas a gente nunca pode se esquecer, que Kardec estava na Europa no século XIX. A visão de Kardec, e até dos espíritos todos que ajudaram Kardec, porque os espíritos eram europeus, todos eles, era uma visão europeia, né? Uma visão eurocentrista, porque no século XIX, qual era a capital cultural do planeta? Era a França, né? Então, eles tinham essa percepção de que o mundo todo precisava daquelas luzes deles, né? Então, se houvesse alguma guerra com o mundo atrasado, que éramos nós, né? As Américas, a Ásia, que para eles não contava. Se houvesse uma guerra, era para levar o progresso, as luzes. Isso está escrito lá na obra de Kardec. Está escrito. Só que, gente, hoje em dia, o mundo mudou de tal forma. Hoje em dia, nós estamos respeitando os povos indígenas de tal forma, porque eles têm o quê? Eles têm a tecnologia da preservação da natureza. E sem a preservação da natureza, nós não somos nada. Nós não existimos. Eu vou contar para vocês uma coisa que está acontecendo aqui. Nós estamos com uma enchente aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, aqui próximo de onde eu moro, tem um bairro que está sendo evacuado. Um bairro inteiro. Sabe o que é isso? Um bairro inteiro. Só um pouquinho, gente. E... Fique à vontade, viu? Sim, eu estou aqui me recompondo. E uma cidade muito famosa aqui do Rio Grande do Sul, vocês devem conhecer, que é Gramado. Ela está rachando. Ela está abrindo o solo da cidade. Está rachando. Ontem caiu um prédio, gente, nessa cidade. Porque ela é na serra e a especulação imobiliária não perdoa, né? Começam a construir nas encostas, começam a construir edifícios e prédios. Ontem desmoronou em Gramado um prédio de 5 andares, de luxo, e a cidade está com um bairro todo interditado, tá? Então, gente, a tecnologia dos povos nativos, dos povos, no nosso caso, dos povos indígenas, é a tecnologia do século XXI. No século XIX, isso, para a Europa, para a França, isso era atraso. Não é aquele pessoal lá no meio do mato. Isso era atraso. O moderno para eles, o tecnológico para eles, era botar abaixo as árvores. Então, quando a gente vive, lê para a gente aquele trechinho do Livro dos Espíritos, que daí eu vou comentar em cima. Não sei se tu separou. Eu separei e estou colocando aqui até na tela Querida, as isso. questões convidativas para a gente refletir. Qual a causa que leva o homem à guerra? E outra que eu também acho bem interessante, que é a questão 754. Espera aí que eu vou
passar aqui para a gente ver. Isso. Mas antes disso, a gente pode conversar vai sobre fazendo essa questão isso. aqui. Então, qual a causa que leva o homem à guerra? Então, O que eles respondem? Só lê para a gente a primeira resposta. Pronto. Deixa eu botar aqui. Predominância da natureza, eu posso até botar a resposta logo aqui para a gente ler para toda a comunidade. Deixa eu botar aqui. Predominância, tá vendo? Predominância da natureza animal sobre o espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. No estado normal, né? À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, é importante que a gente, vou botar um início aqui, que a gente entenda que a gente ainda não conseguimos ser seres humanos, porque a gente ainda está na nossa natureza, seres humanos, a gente ainda está na nossa natureza animal. Então, é preciso refletir sobre as nossas paixões interiores, sobre a nossa natureza animal, porque de fato, como Suzana acabou de trazer para a gente se incomoda quando a morte é de um povo, mas não se incomoda quando a morte é de outro povo. Então, a gente não está sendo humano, porque a gente está privilegiando uma classe em detrimento de outras. Porque a gente já sabe que no livro dos Espíritos, inclusive, fala assim sobre o sentimento de crueldade, do instinto de destruição. Eu vou botar aqui porque a crueldade é dominante entre os povos primitivos. Aí diz aqui, nos povos primitivos, a matéria predomina sobre o espírito. Então, a gente, como espírita, que estamos lendo, estamos estudando toda a codificação, a gente está entendendo que a gente ainda está no primitivismo, na fase animal. Sim. Então, como é bom a gente tratar esses temas para que a gente reflita, para que a gente tome entendimento das necessidades de fazer essa reflexão e questionar o pensamento e, inclusive, questionar o que estamos assistindo. Sim. Porque a mídia, ela vem manipulando as mentes, as igrejas, as religiões, e a gente não pode deixar que o espiritismo possa também alienar a gente. O espiritismo não pode ser um instrumento de alienação. Tem que ser um instrumento de libertação do espírito. Exatamente. Inclusive, a gente sabe que não precisa ser espírita para ter consciência espiritual. O verdadeiro espírita é aquele que tem os seus esforços a cada dia para se tornar melhor. Inclusive, Vivi, eu tenho convivido com muitas pessoas que não são espíritas, nunca foram, mal conhecem o espiritismo, assim, de ouvir falar e tal, mas se comportam de forma muito mais espiritualizada do que espíritas que se apresentam como baluartes da moralidade e do movimento espírita. Sabe, a gente está vivendo um momento onde máscaras muito usadas durante muito tempo, elas começam a cair. Quando cai a máscara, tu olha assim, tu vê, nossa, mas essa pessoa tá
precisando entrar na fila da humanidade de novo, para buscar um pouquinho de humanidade, de empatia, né? De empatia. Tem um fator muito forte que marca tudo isso que a gente está vivendo, que é o racismo, minha gente. Esse genocídio que a gente está vivendo, que a gente está presenciando, né? Online, em tempo real, pensem nisso. Nós somos a geração que está vendo um genocídio acontecer em tempo real. Esse genocídio, ele traçou na sociedade uma linha muito forte de racismo. Se vocês olharem para as pessoas que estão aplaudindo o massacre do povo palestino e vocês trocarem qualquer tipo de pensamento e traçar um perfil e começar a analisar essa pessoa, vocês vão perceber que essa pessoa, ela aplaude quando tem massacre nas favelas, quando a juventude negra é morta, ou quando crianças negras são mortas dentro de casa dormindo. Essas pessoas aplaudem quando os indígenas são massacrados. Essas pessoas aplaudem quando qualquer coisa grotescamente racista acontece, elas vão ficar ao lado do racista. Então, gente, esse corte racista, ele está muito forte. E nós, espíritas, que estamos lutando para salvar um pouco ainda desse nosso movimento espírita brasileiro, ou não também, agora eu já meio que... Eu já estou até, sabe, imaginando que se não salvar também, paciência, a gente vai seguir o nosso caminho, cada um, né? Eu, por exemplo, não frequento mais, e muitas pessoas também não frequentam mais. Ainda me considero espírita, ainda tenho essa ilusão, essa doce ilusão, essa vontade de talvez salvar um pouquinho, mas enfim, né? Se não der, não deu. A gente precisa ter a autocrítica de que, sim, o movimento espírita tradicional, ele é muito racista. E esse corte racista dessa situação toda que está acontecendo, ele tocou muito fundo a alma dos espíritas, porque, na média, eles são muito racistas. Eles acham que os negros escravizados estavam resgatando coletivamente, mas continuam achando que os negros atuais estão resgatando não sei o quê, né? Resgatando não sei o quê. Então, é uma dialética que não tem lógica, mas ela engana as pessoas, ela atrai as pessoas. Né? É fácil tu dizer, não, aquilo ali é resgate coletivo, da mesma forma que dizem que a miséria é um resgate coletivo. Isso é uma forma muito simplista de terminar com a discussão. Para que nós vamos questionar a pobreza? Se a pobreza e a miséria é um resgate, por que a gente vai questionar? Então, fica assim um bando de gente perversa, porque dão um verniz de espiritualidade e de religiosidade numa coisa pervertida. É perversão pura. Quando tu acha que o sofrimento de uma pessoa não tem nada a ver contigo, que tu não pode se indignar, porque é um Deus perverso, é um mecanismo perverso de karma e de reencarnação que está em ação. Vive, querida, eu estou chegando no meu limite. Oh,
Eu trouxe uma questão aqui que diz assim: a crueldade, a crueldade não deriva da carência de senso moral, então aqui não decorre da falta, né, do senso moral. Aí diz que antes que o senso moral não está desenvolvido, aqui eu estou lendo outro, né? Diz da falta do desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Deixa eu mudar aqui. É esse Sim. senso moral que dos seres cruéis fará mais parte seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume do germe, essa nomenclatura Bem aqui, racista. bem, né? Com certeza, que ainda não desabrochou. Aí eu Então, vou fazer um parêntese, Vivi, pode fazer. vou me permitir fazer um parêntese aqui. Aí é aquilo que eu tinha dito no início, que a gente precisa ler o Kardec com a data de Kardec, gente. Tem muita gente que diz, não, Kardec não é datado. Claro que é datado. Foi escrito no século XIX. Século XIX, gente. Não adianta a gente espernear. No século XIX, se tinha um outro conceito. Gente, eles ainda acreditavam em coisas que depois no nazismo foi empregado, que coisas que a fisionomia, o tamanho das feições tinham a ver com intelecto, com moralidade, com caráter, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Quando Kardec escreveu isso, e eu não estou dizendo, o Kardec era racista. Não, aquela época pensava dessa forma, que hoje, para nós, é racista. Então, a gente precisa ter essa clareza. Essa coisa do selvagem, do isso, do aquilo, é aquilo que eu falei para vocês no início. Hoje, século XXI, a tecnologia que nós estamos começando a perceber como algo que vai nos salvar em termos de planeta é a tecnologia dos povos originários que convivem dentro de uma floresta e que preservam essa floresta. Gente, isso que nós estamos vivendo, seca no lugar, aqui, uma cidade sendo rachada ao meio, enchentes, enfim, não, isso existe estatística, todos as entidades que acompanham o clima têm essas estatísticas. E o que a gente está vendo em termos de intensidade, em termos de volume, não se via há centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. Então, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Que pode, sim, desembocar num caminho sem volta. Mas eu ainda faço parte dos otimistas. Eu ainda acredito que, sim, nós podemos frear muita coisa e não caiam na falácia de acreditar que a culpa é do ser humano, é da pessoa, é do indivíduo. Não. A culpa é de corporações poderosíssimas, que são poucas no mundo. São mais ou menos assim uma meia dúzia de corporações que dominam a produção de armas, de alimentos ultraprocessados, de venenos, todos os tipos de fármacos. Então, essas corporações, elas desviam rios para suas produções, os grandes latifundiários que desviam também os cursos dos rios para suas plantações de monocultura,
Os grandes pecuaristas ainda querem privatizar a água. Sim, ainda querem privatizar a água, a luz. Olha o que está acontecendo em São Paulo, né? Os grandes pecuaristas que desmatam, que arrancam, que dizimam a natureza para colocar. Agora estão fazendo isso para colocar búfalo. Então, essas queimadas todas que aconteceram em Manaus, o que foi aquilo? Aquilo foi gente desmatando para fazer pasto, para criar búfalo em Manaus, ali, nos arredores da Amazônia. Lógico, pegando terras da Amazônia. Então, no século XIX, gente, não tinha essa questão, não existiam esses problemas, mas em questão de 1,5 século, esses problemas vieram, porque essas potências todas foram crescendo, e são como, sei lá, uma praga de gafanhoto, a ganância, eles não se contentam com pouco, né? Então, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que esse nosso sistema econômico capitalista, canibal, é canibal mesmo, porque quando deixa pessoas morrerem de fome, quando permite que crianças sejam dizimadas para que um grupo lá instale um poço de petróleo para tirar petróleo de Gaza, isso é um sistema canibal, que oferece pessoas como, né, como alimento. Pode matar as pessoas, pode dizimar. Pois eles estavam dizimando os Yanomamis aqui para poder garimpar lá. E vocês acham que eram garimpeiros pobrezinhos que estavam fazendo aquilo, gente? Se uma daquelas máquinas, que eles chamavam de dreno lá, uma daquelas máquinas custava centenas de milhões. Uma daquelas máquinas. Não tem garimpeiro pobrezinho, não. Os pobrezinhos são bucha de canhão, né? Que são ensinados a matar os seus semelhantes, né? É assim que é, infelizmente. Na escravidão nós tínhamos os capitães do mato, que eram negros, ensinados a torturar os seus irmãos negros, em troca de alguma regalia. Então, é assim. Nós sabemos que o ser humano tem o lado sombra e o lado luz, né? Esse sistema doentio, que a gente chama de capitalismo, só que eu chamo de capitalismo canibal, esse sistema doentio, ele utiliza a sombra das pessoas. Ele utiliza porque ele vive de competição, ele não vive da solidariedade. Por que o MST é tão massacrado? Porque o MST consegue viver com pouco, as pessoas são pobres, mas são, sabe, elas doam. Eles conseguem fazer aquelas pessoas prosperarem, sem uma competir com a outra. Elas não competem entre si, elas vivem de cooperativas. Então, isso não agrada, né? Não agrada. Por isso que eles são demonizados e marginalizados. Aqui, na nossa enchente, quem doou alimento para o pessoal? Quando eu falo de enchente, gente, não é pouca coisa, são muitas cidades que simplesmente ficaram destruídas. Todas. Tipo assim, teve cidade que não tinha mais onde o prefeito despachar. A prefeitura tinha sido destruída, sabe? Cidades assim com 10, 15 mil habitantes. Mas é que no interior existem muitas cidades pequenas, né? E quem doou toneladas de alimento para cá? O MST. O agronegócio não doou nem um quilinho de feijão, nem um quilinho de arroz. Sabe? É aí que a gente tem... Fala, querida, fala. Não doam mesmo. A única forma que eles enxergam é o lucro e visa somente o lucro. Exatamente. E nós ainda, para contrabalançar tudo, a gente ainda tem uma mídia, né, extremamente parcial, que dá todas as notícias com um viés completamente torto,
Então, é da gente esperar mesmo que as pessoas criem um ponto de vista torto a respeito das coisas. Ah, querida, é isso. Eu acho que... Pois é, Suzana, César traz uma questão aqui para a gente refletir, do 642, do Livro dos Espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, Não. essa reflexão, a Kardec ele teve muita sabedoria em transformar em perguntas, né? E se a gente para um pouquinho e reflete, e age buscando a oportunidade de questionar o nosso senso moral e tentar responder essas perguntas, a gente vai, pelo menos, ampliar um pouco da nossa consciência. Exatamente. Então, a questão diz não. Então, para agradar a Deus, repetindo a pergunta, né? E assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Portanto, Exatamente. vou botar aqui, continuidade, portanto, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, você será cobrado não do mal que você não fez, que você fez, mas sim do bem que você deixou de praticar. Muito boa a contribuição de César. Então, ele ainda traz aqui uma passagem do Emmanuel de Chico. Enquanto houver um gemido na paisagem em que nos movimentamos, não será lícito cogitar a felicidade isolada para nós mesmos. É verdade, enquanto houver um serzinho que esteja massacrado pela nossa sociedade, como pode haver uma sociedade de justiça? Então, a gente não pode admitir que uma criança esteja sofrendo um abuso dentro da sua casa e outras estejam felizes. Então, a gente realmente precisa só ficar atento ao que a gente pensa, porque a gente pratica cada cultura que precisa ser exterminada da nossa sociedade. O perfil aqui, Juvande Souza, mas não tem problema não, a gente está te ouvindo. Abraços fraternos e de resistência para a Suzy e todo o coletivo Maria Felipa. Muito obrigada. Então, é muito importante, é muito importante que a gente busque informações e saia das nossas bolhas, para, inclusive, a gente entender esse tema da Palestina, né? Porque a gente, muitas vezes, fica alienado por informações e que a gente acha que aquela informação é verdadeira, quando, na verdade, é preciso que a gente traga uma iniciativa individual de questionar as informações que a gente vem recebendo de todos os lados e que a gente mesmo faça nosso compilamento das informações que a gente Agora eu recebe. congelei de novo. Peraí. Mas a gente também já está chegando ao final, né? Eu quero dizer a vocês que esse tema não se esgota e não pode se esgotar enquanto estiver... A gente viu a guerra acontecendo aí na Ucrânia, de repente a indústria, toda essa indústria que movimenta a guerra, que Suzana acabou de falar, essa indústria já esqueceu a guerra da Ucrânia e agora, como os Estados Unidos estão perdendo a guerra da Ucrânia, ela inventou outra guerra para desviar a atenção. Então, isso é preciso que a gente esteja atento, que a gente esteja de olho para essas necessidades de refletir se a gente está no caminho certo ou não. É exatamente isso que o Espiritismo convida a gente, que a gente tenha uma fé raciocinada, que a gente raciocine, que a gente se debruce sobre temas sociais e que a gente saia um pouquinho das nossas bolhas e realmente a gente estude todo esse movimento que a gente precisa refletir. Suzana, querida,
Eu estou te Eu tô, ouvindo. eu tô, literalmente, minha câmera foi pro saco. Não tem problema. A gente Eu, faz assim. A gente eu me está te despeço de ouvindo vocês. e a gente pede que você se despeça e que a gente Sim, também vai dar boa noite a todos daqui a pouquinho, quando tá você bom, acabar de querida. falar. Tá bom. Queridos e queridas, eu agradeço de coração, agradeço a compreensão por vocês terem percebido que eu tô doentinha. E enfim, agora a minha câmera ainda acontece isso, mas enfim, né? O trabalho é sempre assim, é Mas a não importa. gente fazer do jeito que dá, né? É como está naquela resposta ali que o César colocou, né? Fazer o que está ao nosso alcance. A gente às vezes pensa, não vou fazer. Não, mas faz sim, né? Dentro do. Obrigado, meus amores, obrigado. Na Obrigado verdade, mesmo. você fez muito. Você está com essa bronquite aí, mas vai ficar boa É, em breve. E eu vou ficar. quero dizer para vocês que eu gostei muito da participação de vocês. Peço que vocês compartilhem, que vocês deem like e que a gente vai estar sempre junto nesse Isso, movimento de impulsionar essa vida aqui na Terra de melhor qualidade, de melhor bem-estar para todos e todas, um bom isso. viver para todos e todas, sem distinção de qualquer natureza. É preciso que a gente saiba que estamos aqui por um propósito e que esse propósito seja atingido da melhor forma possível, que a gente faça o melhor que a gente possa. E É isso. conscientemente. Gente, uma boa Fiquem com Deus, noite. queridos. Fiquem na paz e peço a todos que compartilhem o nosso diálogo de hoje. Um abraço no coração de todos e todas. Beijo.